Olá, boa noite. Estamos aqui novamente com o Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 19 da primeira temporada. E hoje vamos conversar um pouco sobre configuração geral da coluna vertebral e formação do nervo espinhal. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. Bom, uma coisa que é importante a gente ter noção é que a coluna vertebral é uma estrutura que está ainda em evolução. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos lembrar da época em que não existiam animais bípedes, obviamente isso foi antes do surgimento do homem, e parece óbvio que a coluna vertebral de um quadrúpede, ou seja, a coluna vertebral de um animal que se apoie sobre quatro patas ou tenha quatro apoios quaisquer, provavelmente vai ter uma configuração diferente de uma coluna vertebral de um animal bípede, né? Aqui nós temos uma coluna vertebral disposta horizontalmente. No ser humano, nós temos uma coluna vertebral disposta verticalmente. E é óbvio que isso teve que levar a algum tipo de adaptação. Bom, obviamente, à medida em que os seres vivos foram evoluindo, foram avançando na escala zoológica, o que era uma estação quadrúpede passou aos poucos a ser uma estação bípede até chegarmos na configuração atual do ser humano. Então, uma coluna que era horizontal passou a ser uma coluna vertebral com uma disposição vertical. Óbvio que isso tem ônus, mas tem bônus. Óbvio que isso tem bônus, mas tem ônus também, né? Então, foi a coluna vertebral que ficava na horizontal, ela passou a ser uma coluna vertebral na vertical e, por consequência, com, digamos assim, uma estrutura de sustentação de carga, uma estrutura que requer a manutenção de equilíbrio, né, uma estrutura que passou a depender, talvez ainda mais, do componente muscular para a sua estabilidade. Então, aqui nós temos a evolução aí dos primatas, né, e a evolução dos primatas até a Idade Moderna, né? Parece que a gente quase que voltou ao estágio inicial. E talvez aqui, esse exemplo aqui, esse desenho, que é um desenho simples, né? É um desenho até bem humorado, mas talvez essa evolução até aqui e essa involução até aqui explique boa parte dos problemas de coluna que são tão comuns na sociedade moderna. Muitos deles ligados ao sedentarismo e à má postura. A responsabilidade de se ter uma coluna vertebral na vertical demanda um fortalecimento muscular da musculatura perivertebral e paravertebral, mas ao mesmo tempo uma assunção de uma postura adequada. Na coluna vertebral do ser humano também traz uma necessidade importante de combinar duas qualidades aparentemente antagônicas. A possibilidade de movimentação e, ao mesmo tempo, a estabilidade. Quando você tem uma estrutura que se movimenta mais, você sacrifica a estabilidade. E, ao contrário, também, quando você tem uma estrutura que prioriza a estabilidade, talvez você sacrifique um pouco a amplitude de movimento. Existe uma informação importante, né? Vemos aqui um bebê, e a coluna do bebê não tem todas essas curvaturas. A coluna do bebê tem apenas uma grande curvatura em C, né, com uma concavidade anterior, tá certo? Conforme vemos aqui na ilustração da seta. Bom, acontece que depois que o bebê nasce, com essa grande coluna vertebral aqui, com essa grande curvatura em C, uma única curvatura com concavidade anterior, lá para os 3 a 4 meses, quando o bebê começa a acionar a musculatura cervical
com o objetivo de sustentar o peso da cabeça, né? Até então, a cabeça do bebê ela é proporcionalmente muito grande em relação ao corpo e é muito pesada também. Então, a musculatura cervical do bebê ela não é capaz de sustentar o peso da cabeça, tanto que quando vamos manipular um recém-nascido, a gente tem que manipular com muito cuidado, né? Porque o recém-nascido não consegue sustentar o peso da própria cabeça. E a partir do momento em que isso começa a acontecer, essa ação muscular começa a produzir a curvatura cervical com uma concavidade ao contrário, uma concavidade posterior. E aí continua evoluindo o bebê e lá isso varia um pouco, né? Mas geralmente entre o 9º e o 12º meses de vida, né? O bebê começa primeiro a engatinhar, depois a ensaiar os primeiros passos. E aí a ação muscular na região pélvica ou na parte proximal dos membros inferiores começa a produzir então uma outra curvatura de concavidade posterior também, que seria a curvatura lombar. Então, por isso que a torácica e a sacral, elas são denominadas curvaturas primárias, porque elas estão no sentido da curvatura original, que já existia, que é a concavidade anterior. E por isso que a curvatura cervical e a curvatura lombar são denominadas curvaturas secundárias, porque elas surgem depois e com uma direção oposta, ou seja, uma concavidade posterior. Então, aqui, resumindo, curvaturas primárias são a torácica e a sacral. Por que elas são? Qual a configuração delas? Uma concavidade anterior. E por que elas são ditas primárias? Porque elas estão dispostas no sentido da curvatura original. E quais são as secundárias? A cervical, aqui em cima, e a lombar, aqui embaixo. Existem algumas curvaturas que são ditas patológicas, né? Vamos a elas. A cifose ocorreria quando há a acentuação da curvatura primária torácica, né? A lordose, ela seria a acentuação de uma curvatura secundária, geralmente na região lombar. Pode acontecer também na região cervical, mas é muito mais comum na região lombar, tá certo? Essa é a lordose. Durante a gravidez, existe o que a gente chama de lordose fisiológica, tá? Por que acontece essa lordose fisiológica? Porque com a presença do bebê dentro do útero da mãe, né, o centro de gravidade ele é deslocado anteriormente. O centro de gravidade do corpo ele está localizado cerca de 1 centímetro à frente da parte mais alta do sacro, que a gente chama de promontório sacral. Só que a presença do bebê aqui dentro acaba deslocando anteriormente o centro de gravidade e produzindo a acentuação dessa curvatura lombar. Então, é o que chamamos de lordose fisiológica da gravidez. E, finalmente, existe uma outra curvatura patológica denominada escoliose, que seria uma curvatura patológica no sentido laterolateral. Devemos lembrar que existe uma escoliose fisiológica, né? uma curvatura muito, muito, muito suave, né? Que é produzida simplesmente pelo fato de que os seres humanos geralmente não são absolutamente simétricos. Os seres humanos eles escolhem um lado, por exemplo, de preferência para escrever, um lado de preferência para carregar um peso, um lado de preferência para arremessar um objeto, um lado de preferência, por exemplo, para chutar uma bola, para chutar algum outro objeto. E essas diferenças de um lado em relação ao outro acabam produzindo diferenças de desenvolvimento muscular, diferenças pequenas, sutis, obviamente, mas essas diferenças são suficientes para produzir pequenos graus muito leves de desvio no sentido laterolateral. Então, isso é o que se chama de escoliose fisiológica. Mas quando essa curvatura patológica ela é muito acentuada, então é uma escoliose patológica. Então, a estrutura geral das vértebras, né, ela tem elementos que vão se repetir
naquela homologia seriada da qual falamos há pouco, né? Então, um elemento que está presente em praticamente todas as vértebras, notem que eu estou usando o termo praticamente, né? Não na totalidade das vértebras, como veremos daqui a pouco, mas na maioria delas, é o corpo vertebral. Aqui é uma vértebra desenhada, vista de cima, e aqui é uma vértebra vista de lado, né? Pela configuração a gente vê que é uma vértebra torácica, mas daqui a pouco a gente vai aprender a distinguir melhor entre diferentes tipos de vértebras. Então, o corpo da vértebra é a parte mais anterior da vértebra, tá certo? Parte mais robusta, e é justamente a sobreposição dos corpos vertebrais que vai permitir a formação daquela coluna estrutural que eu havia comentado há pouco. Além disso, nós teríamos os pedículos, né? Um pedículo de cada lado aqui, visto de cima, e aqui nessa região aqui. O pedículo é uma área, uma pequena parte que é a transição entre o corpo e o que virá posteriormente, que é a lâmina, tá certo? Então, a parte das lâminas aqui atrás, e aqui atrás nós estamos vendo. Então, vejam, visto de cima, nós temos um corpo anteriormente, um par de pedículos e as lâminas atrás, tá certo? É justamente esse conjunto de pedículo com lâmina, tá, que vai determinar posteriormente um forame bastante grande, né? Um forame bastante grande, obviamente, cuja superposição vai formar um canal. Então, mais uma vez, corpo na frente, pedículos, lâminas. Então, isso daqui é praticamente como se fosse um arco na parte posterior da vértebra, um arco que acaba, junto com o corpo, encerrando ou fechando um forame. Da mesma forma que a sobreposição de corpos vertebrais vai formar uma coluna estrutural, a sobreposição de forames formará, então, um canal vertebral. E é justamente por meio desse canal que vão caminhar, ou melhor dizendo, que vai caminhar a medula espinhal. Ok? Além disso, nós temos o processo espinhal, que é uma protuberância, é um processo, né, de fato, é uma protuberância direcionada posteriormente e ao longo do plano mediano. Nós vamos ter um par de processos transversos, também com o mesmo objetivo que colocamos há pouco, né? São processos que vão dar inserção para músculos e ligamentos. Teremos os processos articulares, geralmente são 4, 2 superiores, como vemos aqui, e 2 inferiores, e é óbvio que o processo articular superior, os 2 superiores de uma vértebra, vão se articular com os 2 inferiores da vértebra suprajacente, tá certo? Lembrando que essas articulações aqui, tá, entre os processos articulares, são todas articulações sinoviais, são articulações sinoviais do tipo plana, ou seja, elas têm uma cápsula articular, elas têm uma superfície articular, têm líquido sinovial, mas a superfície é aproximadamente plana, então essas articulações intervertebrais aí, entre os processos articulares das vértebras, elas vão permitir pequenos movimentos de deslizamento que está de acordo com o necessário aí para aqueles pequenos graus de movimento que vai haver entre cada par de vértebras. Além disso, e finalmente, nós vamos ter as incisuras vertebrais. Talvez a gente possa ver melhor aqui, ó. Essa vértebra, o corpo aqui, a lâmina, desculpem, o pedículo, a lâmina aqui atrás, vértebra, pedículo, lâmina, e na região do pedículo, essa espessura aqui é menor. Então, nós temos uma incisura vertebral superior, uma incisura vertebral inferior. A sobreposição desse par de incisuras forma um forame intervertebral. Então, em cada nível,
a gente vai ter dois forames intervertebrais, um à direita, um à esquerda. E, obviamente, por meio desses forames intervertebrais, que têm uma orientação lateral, é que vão emergir de dentro do canal vertebral, emergir da medula espinhal, os nervos espinhais em todos os níveis. São, como já dissemos, 31 pares de nervos espinhais. Ok? Então, essa é a configuração geral de cada vértebra, né? Esses são os elementos que, dentro daquele conceito de homologia seriada, vão se repetir ao longo da maior parte dos níveis que formam a coluna vertebral. Bom, é importante que a gente fale ainda aqui rapidamente de uma estrutura denominada disco intervertebral. O disco intervertebral ele vai formar a articulação entre cada par de corpos vertebrais, tá certo? O disco intervertebral ele é formado perifericamente por uma estrutura de fibrocartilagem denominada ânulo fibroso e no ponto central por uma estrutura que é como se fosse um gel denominada núcleo pulposo. Vocês terão a oportunidade de estudar na embriologia uma estrutura chamada notocórdio. E eu posso dizer para vocês que o núcleo pulposo é o único remanescente, obviamente, dentro de cada nível, né, dentro de cada disco intervertebral, é o remanescente do notocórdio. É a única estrutura que representa, depois do nascimento, um remanescente dessa estrutura embriológica denominada notocórdio. Então, o ânulo fibroso ele está localizado perifericamente, então essa estrutura que vemos aqui, ela se sobrepõe a esse corpo vertebral que temos aqui. Então, temos um corpo vertebral embaixo, um corpo vertebral em cima, na periferia o ânulo fibroso e no centro o núcleo pulposo. Essa é de forma muito simplificada, essa é a estrutura do disco intervertebral. Sempre que a gente fala de hérnia discal ou hérnia de disco, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A gente tem uma lesão de fibras do ânulo fibroso, tá permitindo o extravasamento, então, desse núcleo pulposo. Só lembrando que o núcleo pulposo ele não é líquido, ele é um gel, então não é que vai derramar, mas ele, obviamente, havendo uma lesão nesse nível aqui, ó, ele pode extravasar para cá. E lembrando que, de acordo com o que acabamos de ver, corpo vertebral, pedículos, né, lâmina, essa região aqui é a região pela qual vão sair os nervos espinhais. Então, se o núcleo pulposo, por meio de uma hérnia de disco, sair para essa região aqui, tá, é previsível que possa haver a compressão, né, de uma raiz de um nervo espinhal, ok? Essa seria uma hérnia de disco que cursaria com uma compressão radicular. Bom, seguindo adiante, a gente vai ver então a característica de cada tipo de vértebra. Então, já vimos que existem vértebras em diferentes níveis, tá? E é mais ou menos previsível que as vértebras dos diferentes níveis tenham desenhos, tenham configurações estruturais um pouco diferentes umas das outras. Bom, as vértebras típicas, né, dentro dessa noção de homologia seriada, né, temos aqui então a região cervical, a região torácica, a região lombar, sacro e a região coxígea, né? Geralmente, a gente não tem assim um tipo e de repente muda para um tipo completamente diferente, que de repente muda para um outro tipo completamente diferente. Não, há uma transição. Então, geralmente a gente vai encontrar as vértebras típicas no meio de cada região, tá certo? Sendo que nas fronteiras, digamos assim, a gente provavelmente vai ter vértebras de transição. Então, por exemplo, se a gente pega as vértebras torácicas, né? Então, de T3, T4 até T9, T10, a gente vai ter as vértebras torácicas típicas. Uma T1, ela tem uma configuração
mais próximo, um tamanho mais próximo de uma vértebra cervical, e uma T12, obviamente, vai ter uma configuração e um tamanho mais próximo de uma vértebra lombar. Assim como a C7, ela é uma vértebra que já difere um pouquinho das demais vértebras cervicais, porque é uma vértebra de transição em direção à configuração anatômica das vértebras lombares. Então, é isso que é importante a gente compreender. Quando a gente estuda uma vértebra típica, a gente visualiza uma vértebra que fica mais ou menos aqui no meio, né, de uma região. E, obviamente, é impossível para uma pessoa comum, né, que não seja um anatomista muito experimentado, simplesmente pegar uma vértebra qualquer, uma T5, colocar em cima da mesa e perguntar que vértebra é essa. Não dá. Se você tiver todas as vértebras do conjunto, aí talvez você consiga colocá-las em ordem e responder uma pergunta dessa. Mas pegar uma vértebra separada e não apresentar mais nenhuma outra, né, e pretender que alguém possa distinguir que nível exato é aquele, realmente é uma tarefa que não é uma tarefa coerente. Ok? Então, vamos lá. Uma vértebra cervical típica, ela tem algumas características, tá? Então, aqui, ó, se vocês vejam que a gente tem aqueles mesmos elementos, né? Um corpo, pedículos, lâmina, processo transverso e processo espinhal, né? Vejam que aqui, e a gente vai entender o porquê disso, a gente tem uma relação de tamanho entre o corpo e o forame vertebral, na qual os tamanhos são mais ou menos equivalentes, né? É quase que uma relação 1 para 1. O corpo da vértebra ela é mais ou menos do tamanho do forame que fica posteriormente a ele, tá certo? E isso tem uma explicação. O corpo ele sustenta carga. A carga na região cervical ela é obviamente menor do que a carga na região torácica ou na região lombar. Então ali a gente pega menos carga. Por outro lado, a gente tem ainda a medula saindo, passando ali pelo forame magro, né? E ali a gente começa a medula, e naquela região você ainda praticamente não distribuiu nada do conteúdo que tem na medula, do conteúdo de fibras que tem na medula. Então é natural que aqui os corpos sejam os menores e aqui os forames sejam proporcionalmente os maiores. Além disso, uma outra característica também é que existe um forame transverso no interior do processo transverso. Isso a gente só encontra na vértebra cervical. Dentro desses forames vai passar uma artéria que a gente chama de artéria vertebral. A gente vai estudar isso oportunamente. Além disso, uma outra característica de uma vértebra cervical típica seria um processo espinhal bífido, né? Um processo espinhal que parece aquela linguinha de cobra, né? Uma linguinha que tem uma bifurcação. Então, o processo espinhal bífido também é uma característica de uma vértebra cervical típica. Então, seguindo adiante aqui, né, nessa vértebra cervical típica, a gente tem o corpo vertebral lá na frente, e só lembrando, se a gente lembrar daqueles pressupostos que assinalamos mais no início, né, a gente vai conseguir distinguir muito facilmente esses elementos de uma vértebra cervical típica. Aqui nós temos o forame transverso, como vocês podem ver. Forame transverso, geralmente de uma vértebra cervical, ele engloba um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Lembram que todo tubérculo, toda tuberosidade, todo processo, ele vai dar inserção a alguma coisa. Então, isso serve para inserção muscular, né? Só por curiosidade, o tubérculo anterior da vértebra cervical, ele seria o equivalente na região cervical às costelas na região torácica. Obviamente, na região cervical a gente não tem costelas, mas o elemento que forma o tubérculo anterior é o mesmo elemento que forma na região torácica as costelas, que se desenvolvem, obviamente, muito com o objetivo de proteger os órgãos torácicos. Okay? Além disso, dentro do processo transverso, a gente vai ter, obviamente, forame transverso, do qual já falamos. Além disso, nós temos um pouco mais
posteriormente, também já falamos, o forame vertebral. Temos as lâminas, né? A região dos pedículos é justamente essa transição do corpo para as lâminas, né? E lá atrás, finalmente, o processo espinhal. Ok? Então, esses são os elementos, assim, de forma bem resumida, de uma vértebra cervical típica. O que a gente está fazendo aqui, obviamente, não pretende esgotar o assunto coluna vertebral, mas apenas dar uma noção geral para todos vocês. Existem duas vértebras especiais na região cervical, tá? Uma delas denomina-se atlas, tá? E vejam, isso daqui é bastante diferente disso, né? Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Tá faltando um corpo vertebral aqui. Vamos ver se a gente acha esse corpo vertebral. Mas vamos ver como é que é esse atlas aí. Atlas é a primeira vértebra cervical, que denominamos de C1. Tá? Com frequência a gente usa apelidos para se referir às vértebras. Então, as vértebras cervicais a gente chama de C1 a C7, as vértebras torácicas de T1 a T12, as vértebras lombares de L1 a L5, as vértebras sacrais de S1 a S5 e as vértebras coxígeas CO1 a CO4. Então, as vértebras, a C1, que é a primeira vértebra cervical, denomina-se atlas, e esse nome tem como inspiração o personagem grego, que é ilustrado geralmente carregando o mundo nas costas, como uma analogia de uma vértebra que sustenta sobre si todo o peso do crânio. Então, o atlas ele é composto basicamente por duas massas laterais essas que se articulam com os côndilos do úmero, que vimos numa das palestras anteriores, né? Existem dois arcos para unir essas duas massas laterais, um arco anterior e um arco posterior. No ponto mediano desses arcos, nós vamos ter um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Mais uma vez lembrando, tubérculos, tuberosidades, processos servem para inserção de ligamentos e ou músculos. Tá? Como é uma vértebra cervical, uma vértebra especial, mas não deixa de ser uma vértebra cervical, tem lá o processo transverso com o seu forame transverso, como se espera de uma vértebra cervical. E aqui um mega forame, né? Um forame bastante grande ali, mas não estamos vendo o corpo, né? O corpo ainda continua com algumas interrogações ali. Onde foi parar o corpo do Atlas? Talvez tenhamos a resposta na vértebra seguinte, que é a C2. A vértebra C2, a segunda vértebra cervical, é denominada axis. A vértebra C2, o axis, ela tem lá o seu corpo vertebral, tá certo? Como as outras vértebras. Essa é uma visão um pouco de cima e de trás. É uma visão supero-posterior, digamos assim, ou póstero-superior. Existem duas massas laterais, afinal de contas, é importante se articular com a vértebra de cima, que é o atlas, que só tem duas massas laterais para se articular, tá certo? Aqui a gente tem uma particularidade, uma peculiaridade, que é um processo odontoide, tá? Recebe esse nome porque alguém achou que isso parecia com um dente, tá? Com frequência, aqui, esse processo odontoide é denominado dente do axis, tá certo? Só lembrando que o axis tem esse nome porque axis significa eixo. Talvez essa informação já diga alguma coisa sobre a relação entre o atlas e o axis. Seguindo aqui, como é uma vértebra cervical, né, tem lá o seu processo transverso, com forame transverso, e finalmente um processo espinhal já bífido, né, ao contrário de C1, C2 já tem uma configuração com processo espinhal, uma pequena bifurcação, tá certo? Aí a gente fica achando um pouco estranho, para que esse processo odontoide aqui? O que isso tem a ver? Né? Aí talvez a gente entenda melhor quando a gente sobrepõe o atlas e o axis. Então o axis C1
essas massas laterais se articulam com os côndilos do occipital, ou seja, com o crânio, e embaixo essas massas laterais vão promover articulação entre as massas laterais, né? Na realidade, a massa lateral de C2 se articula com a massa lateral de C1 por baixo, ok? E quando a gente sobrepõe o atlas e o axis, a gente vê essa configuração anatômica aqui. Então, a gente percebe que o processo odontoide do axis ele acaba representando uma espécie de eixo, né? em torno do qual será produzido boa parte do movimento de rotação da cabeça. O movimento de rotação da cabeça, esse movimento que fazemos aqui de forma muito natural, ele tem um pequeno componente aqui, né, nas articulações entre as massas do atlas e os côndilos do occipital. Tem um pequeno componente aqui de rotação entre todas as vértebras cervicais, né? Pequeno componente em cada par delas, mas uma boa parcela aqui nessa articulação que denominamos de atlantoaxial mediana, tá certo? Essa articulação aqui. Então, na realidade, quando a gente ficou perguntando onde estava o corpo do atlas, né? O corpo do atlas, na realidade, corresponde ao processo odontoide do axis que foi incorporado pelo axis. Então, de fato, o atlas não tem corpo, como vemos aqui, tá? O que teria sido o corpo do atlas acaba sendo incorporado pelo axis, formando o seu processo odontoide. Obviamente, esse arranjo aqui, né, ele é muito bem feito e aqui existem ligamentos muito fortes que mantêm o processo odontoide do axis na parte anterior desse grande forame do atlas. Então, a parte anterior desse forame é ocupada pelo dente do axis e a parte posterior, obviamente, serve para a passagem da medula. Ok? Então, essa é a configuração da articulação atlantoaxial mediana e as atlantoaxiais laterais são nesse nível aqui, entre as massas laterais do atlas e do axis. Ok? Bom, essa é uma configuração aqui, apenas para que vocês entendam, né, das vértebras cervicais, aqui ilustradas de C2 até C7 aqui, tá certo? Com uma ligeira curvatura, com uma concavidade posterior àquela curvatura secundária que já havíamos visto. A sétima vértebra cervical, ela é frequentemente palpável nessa região aqui, tá certo? E ela é denominada por essa razão de vértebra proeminente. É um apelido que ela leva justamente pelo fato da ponta do seu processo espinhal poder ser palpável facilmente no vivo de uma forma muito clara. Vamos adiante, então, vértebras torácicas. Acho que daqui para frente a gente simplifica um pouco, né? A gente vai andar um pouquinho mais rápido aqui. Essa é uma vértebra torácica típica, né? Uma vértebra torácica típica, você já percebe que ela é diferente de uma vértebra cervical. A gente tem uma face anterior do corpo pronunciadamente convexa, né? Com uma face posterior côncava, né? Tem gente que diz que isso parece um triângulo, eu acho um pouco de forçação de barra. Mas o mais importante é que o processo espinhal ele é longo, pontiagudo e voltado posteriormente e inferiormente. Isso daqui deixa muito claro que é uma vértebra torácica típica. Tem gente que acha que isso daqui é parecido com uma girafa. Acho que a gente tem que olhar bastante aqui, imaginar bastante, mas pode ser que a gente consiga chegar perto disso, né? Usando talvez um pouquinho de imaginação. Além disso, nós vamos ter numa vértebra torácica típica facetas para articulações com as costelas. Então, são 12 vértebras torácicas, são 12 costelas, e essas costelas elas vão se articular nas vértebras torácicas. Então,
aqui a gente tem um corpo vertebral, conforme já vimos, né? Processo transverso, que é um processo transverso fino também, que é voltado lateralmente um pouco para trás, um pouco posteriormente. O processo espinhal, que como já vimos é bem característico, né? Bem fino, longo e pontiagudo, voltado posteriormente e para baixo, inferiormente. Os processos articulares, que já havíamos visto, né? 2 processos articulares em cima e 2 embaixo. Os 2 de cima de uma vértebra se articulam com 2 debaixo da vértebra suprajacente, da vértebra de cima. Além disso, fóveas costais, ó, pequenas superfícies articulares para articulação com as costelas. Mas notem que temos 3 fóveas costais em cada vértebra torácica típica de cada lado. 3 fóveas costais de cada lado em cada vértebra torácica típica, né? Como é que funciona isso? Bom, aqui, essa fóveazinha aqui, que fica perto do que seria aqui a região do pedículo, ela serve para articulação com a cabeça da costela N, ou seja, costela de mesmo número. Então, T4, a cabeça da quarta costela se articula nessa região aqui da quarta vértebra torácica, tá? Da parte de cima do pedículo. Aqui embaixo, a gente vai ter uma pequena fóvea para articular a cabeça da costela de baixo. Então, se essa daqui, por exemplo, é a quarta vértebra torácica, essa pequena fóvea ela se articula com a cabeça da quinta costela. Então, cada costela, a cabeça de cada costela, ela vai se articular com a própria vértebra e com a vértebra de cima. Olha só que bacana aqui. E, além disso, a gente tem aqui no processo transverso um tubérculozinho pequeno, né? Aliás, uma fóveazinha pequena para articulação com o tubérculo da costela de mesmo nível. Então, T4, quarta vértebra torácica, se tem aqui uma superfície para se articular com o tubérculo da quarta costela, ok? Então, são 3 fóveas de cada lado para articulações com as costelas. Isso é típico de uma vértebra torácica, ok? Então, aqui vamos para as vértebras lombares. Aqui uma vértebra lombar típica. Então, uma vértebra lombar ela tem como características ser uma vértebra bastante robusta, né? É aqui que a gente vai ter a maior sustentação de carga. O corpo tem um formato aproximado com um rim, né? Talvez a gente possa enxergar um rim aqui, né? Vamos imaginar bastante aqui, mas acho que dá para a gente imaginar. É um forame, última forma aqui, é um processo espinhal, não forame, um processo espinhal em formato de machadinha, né? Parece um machadozinho, talvez com bastante imaginação. E a presença de processos mamilares aqui, ó, próximo aqui dos processos articulares superiores. A gente chama isso de processos mamilares. Então vamos ver aqui as características de cada vértebra lombar, um corpo, né, um corpo bastante grande. E aqui chama a atenção, né? Olha só como o corpo é muito grande em relação ao forame vertebral que está atrás. Vamos lembrar da cervical, é praticamente 1 para 1, né? Aqui é bastante diferente, ó. Por quê? Porque aqui o corpo ele carrega, ele suporta, melhor dizendo, bastante carga na região lombar. E em compensação o forame ele está ali, né? O forame, boa parte da medula ela já foi sendo distribuída ao longo dos níveis cervical e torácico, né? Além disso, nós temos um pedículo robusto, um forame vertebral logo atrás, um processo transverso que é robusto também, tudo é robusto numa vértebra lombar típica, né? Processo articular, processo mamilar, logo atrás aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó, característico aqui de uma vértebra lombar típica. A lâmina, que é forte também, uma lâmina robusta, e lá atrás o processo espinhal. Então vejam que são elementos que vão se repetindo em níveis diferentes, né? Mas são elementos que, no nível lombar, eles são elementos bem mais robustos do que os níveis mais superiores. Aqui uma configuração da coluna lombar, né? Com as 5 vértebras lombares. Vejam aqui como
são vértebras realmente robustas, né? Vértebras aqui que mostram processos espinhais bem típicos, né? Bem parecido aí, talvez com machado ou algo próximo disso. Mostrando aqui também, né, a configuração de uma curvatura suave com concavidade posterior, mais uma curvatura secundária. E finalmente, para a gente encerrar essa parte, né, o sacro e o cóccix são as partes mais baixas da coluna vertebral. A partir daí a gente tem uma sustentação de carga muito menor, né? Aqui, na realidade, você tem uma articulação dos ossos do quadril aqui lateralmente com o sacro. Então, daqui para baixo você não tem projeção de carga, você transmite carga dos membros inferiores para a coluna por meio dessa articulação que a gente chama de articulação sacroiliaca. Isso daqui é um sacro visto de frente, né? A gente nota que o sacro é composto, então, por 5 vértebras, né, que são fundidas entre si, formando uma peça óssea única. Mesma coisa o cóccix, né, formado por 4 vértebras fundidas entre si, mas aqui vértebras bastante rudimentares, né? Vértebras praticamente vestigiais. Provavelmente a tendência disso daí, com o tempo, com a evolução, provavelmente seja o desaparecimento, né? Então aqui a gente tem essa região do promontório sacral, que é essa parte aqui anterior da parte mais alta do sacro, da face ventral do sacro, né? Lembram que eu falei desse promontório sacral, que o centro de gravidade do corpo geralmente está localizado, óbvio que isso vai ter variações conforme a configuração, né, do corpo. Se o sujeito tem um abdômen um pouco mais avantajado, isso chega um pouco mais para frente, mas geralmente é 1 centímetro à frente do promontório sacral, é o centro de gravidade do corpo. E havíamos dito que na gravidez, por exemplo, isso vai um pouquinho mais para frente, pelo peso do embrião, isso está sujeito, então, a variações. Então, esse é o promontório sacral, o sacro tem 2 asas, tá certo? Aqui são os forames sacrais anteriores, isso daqui seria, no sacro, você não tem mais os forames intervertebrais laterais, porque as vértebras estão todas fundidas entre si. Então, para a saída dos ramos ventrais e dos ramos dorsais, você acaba tendo que ter forames sacrais. No caso dos anteriores, para os ventrais, no caso dos posteriores, veremos depois para os dorsais. Como o sacro ele tem um formato aproximadamente triangular, então denomina-se isso daqui de ápice do sacro, tá certo? E lá embaixo o cóccix. Isso daí é o que a gente consegue ver na configuração anterior. Vendo posteriormente, a gente consegue ver bem aqui, ó, a face auricular do sacro, né? A crista sacral lateral, que seria aí o equivalente às pontas dos processos transversos fundidos junto com os ligamentos correspondentes, tá certo? Tudo fundido, tudo ossificado. A crista sacral mediana, que seria o equivalente, então, às pontas dos processos espinhais com os ligamentos supraespinhal, ligamentos interespinhais, todos eles fundidos e ossificados aqui, né? Os forames sacrais posteriores, equivalentes aos anteriores, só que aqui para a passagem dos ramos dorsais dos nervos espinhais. O hiato sacral, né, que seria, digamos assim, uma abertura da parte mais inferior de todo o canal vertebral. Então, todo o canal vertebral ele começa lá em cima no forame magno, né, aquele forame grande que a gente tem no occipital, e desce até essa parte mais baixa que é aberta aqui, que é o hiato sacral. Temos os cornos sacrais e coccígeos aqui, né? Um corno sacral de cada lado, um corno coccígeo de cada lado, são pequenos chifrinhos mesmo, né? São pequenas projeções. E aqui só comentando rapidamente que é por esse meio aqui que são realizadas as articulações sacroiliacas, tá? São as articulações entre o sacro e os ossos do quadril de cada lado. Então, mais uma vez, lembrando aqui, a comparação entre as vértebras típicas. Agora a gente consegue distinguir bem claramente, né, a diferença entre elas. Aqui, ó, olha só, corpo aqui
quase do tamanho, praticamente do tamanho do forame intervertebral. Aqui nesse lado aqui, né, muito típico aqui o forame transverso, um processo transverso bífido. Aqui temos um corpo já com uma configuração diferente, muito convexo na frente, um pouco côncavo atrás, né? Temos aqui uma proporção diferente aqui entre corpo e forame, né? Temos um processo espinhal bem alongado, né? Bem pontiagudo e voltado para trás e um pouco para baixo, né? Temos aqui algumas fóveas, né? Para costelas, para articulações com as costelas, então configurando aqui uma vértebra torácica típica, aqui vértebra lombar típica, bem robusta, né? Um corpo bastante robusto, uma proporção ainda mais diferente entre corpo e forame vertebral, processos mamilares aqui, características, né? E aqui o processo espinhal, mostrando aí um formato de machadinha, que a gente vê melhor, obviamente, olhando essa vértebra no perfil. Eu esqueci de comentar anteriormente, mas comento agora, né? O fato do disco intervertebral ser formado por fibrocartilagem, né, torna essa articulação aqui, né? Qual a articulação que tem como meio de ligação a fibrocartilagem? Vamos lá para trás, né, naquelas primeiras palestras, onde falamos de articulações. Então, é a sínfise, né? Então, essas articulações entre os corpos vertebrais são denominadas sínfises, né? E justamente pelo fato do nível lombar ser aquele que suporta mais carga, é que justamente nesse nível aqui a gente vai ter a maior incidência de hérnias de disco. Geralmente são as hérnias de disco mais comuns entre L4 e L5, entre L5 e S1 e um pouco acima entre L3 e L4, geralmente nessa ordem, os níveis com maior incidência de hérnia de disco. Ok? Então, já próximo também do fim, porque essa parte é bem simples e bem rápida, lembrar aí a formação do nervo espinhal, né? Já que estamos falando de coluna vertebral, já que falamos da medula espinhal, já que falamos que a medula espinhal serve literalmente para distribuir fibras ao longo do corpo, né? O nervo espinhal, então, ele não poderíamos deixar de falar dele. O nervo espinhal, vamos lembrar, ele é composto por uma raiz ventral e uma raiz dorsal. A raiz ventral é motora, a raiz dorsal é sensitiva. Essas duas raízes elas se unem num nervo misto e esse nervo misto, ele então se divide num ramo ventral e um ramo dorsal. Muita gente boa acaba confundindo raiz ventral, raiz dorsal e ramo ventral, ramo dorsal. São coisas diferentes. Raiz ventral é motora, sempre. Raiz dorsal é sensitiva, sempre. Elas vão se unir para formar o nervo espinhal. Então, o nervo espinhal, ele é misto, ele tem um componente motor e tem um componente sensitivo. Depois que o nervo espinhal, então, sai pelo forame intervertebral, aí sim a gente vai ter a divisão no ramo ventral e no ramo dorsal. Vocês lembram quando a gente falou de plexo braquial? Quando a gente falou que o plexo braquial é formado pelos ramos ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1? Então, a gente estava se referindo a isso daqui, ó, ramo ventral. E para que serve ramo ventral, ramo dorsal? Por que tem essa divisão? Então vamos lá. Aí a gente volta para o conceito que a gente comentou há pouco de paquimeria, né? Esse segmento axial aqui, né? E vamos lembrar, né? A coluna vertebral está aqui e os nervos espinhais vão sair aqui, nesse nível aqui, né? São 31 pares. Então, existe um tubo ou um paquímero ventral ou visceral e um tubo ou paquímero dorsal ou neural. Essa parte aqui vai pegar basicamente dorso, pele e musculatura profunda do dorso. E aqui vai pegar, vai pegar todo o restante. Ok? Então, o paquímero ventral é que vai receber aqueles ramos ventrais dos nervos espinhais. E o paquímero dorsal é o que vai receber os ramos dorsais dos nervos espinhais, ok? Então, raiz ventral, raiz dorsal é uma coisa,
raiz ventral é motora, raiz dorsal é sensitiva, ramo ventral, ramo dorsal é outra coisa. Então, reiterando e reforçando aqui, né? Aqui, ramo ventral, aqui, ramo dorsal. Formação do nervo misto. E aqui, depois que saiu do forame, saiu do canal vertebral, saiu pelo forame intervertebral, aí a gente tem a divisão do ramo ventral e do ramo dorsal, né? E só lembrando aqui, são 31 pares de nervos espinhais. Cervicais nós temos 8. Caramba, como é que a gente tem 8 se são 7 vértebras cervicais? Muito simples, porque o primeiro nervo cervical ele sai acima da primeira vértebra cervical. E o último nervo, o oitavo nervo cervical, ele sai abaixo da sétima vértebra cervical. Então, por isso que aqui na região cervical, a gente tem 7 vértebras e 8 nervos cervicais. E daqui para baixo, cada nervo espinhal vai sair logo abaixo da sua vértebra correspondente. Então, o nervo T1 ele sai abaixo da vértebra T1. Então, ele vai sair pelo forame intervertebral entre T1 e T2. E assim por diante, até o último nervo lá embaixo. Então, por isso que são 8 nervos espinhais na região cervical, apesar de serem 7 vértebras cervicais. E daí para frente, há uma correspondência nos 3 níveis seguintes. Então, no nível torácico, T1 a T12, são 12 vértebras e 12 nervos espinhais. Lombares, idem, são 5 nervos lombares e são 5 nervos sacrais. E um coxígeo apenas, mostrando muito claramente que as vértebras coxígeas são, de fato, são vértebras rudimentares e vértebras vestigiais, tá certo? Os primatas mais inferiores, provavelmente havia mais vértebras coxígeas, porque havia cauda, né? Então, a tendência é realmente, evolutivamente, de desaparecimento da coluna desse segmento coxígeo. Então, aqui, só lembrando, eu mostrei essa figura aí quando a gente falou de plexo braquial, né? Então, aqui, mostrando aqui os 4 plexos que temos aqui. Plexo cervical saindo aqui dos ramos ventrais, de C1 a C4. O plexo braquial saindo também dos ramos ventrais, de C5 a T1. Aqui o plexo lombar e o plexo sacral, que podem ser estudados conjuntamente. Eles, às vezes, são divididos apenas por uma questão didática. Plexo lombar de L2 a L4. Plexo sacral de L4 a S3, sempre saindo dos ramos ventrais desses níveis, desses nervos espinhais, ok? Então, tendo falado então sobre o nervo espinhal, que é essa parte final dessa nossa conversa sobre coluna vertebral, a gente vai encerrando então, agradecendo pela atenção de todos e nos colocando à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigado e uma boa noite.